Boa tarde, estamos iniciando o nosso webinar de resultados do segundo trimestre de 2024. Essa é uma reunião pública de resultados, os participantes eles têm o microfone e o vídeo fechados durante a apresentação, e as perguntas podem ser realizadas pelo Q&A, pelo chat, ou nós abrimos o microfone ao final da apresentação. A reunião está sendo disponibilizada a tradução simultânea para o inglês, basta clicar a opção, e também em Libras. O webinar vai estar gravado, tanto em inglês como em português, no site de investidores da empresa. Então, entrando aqui nos resultados do segundo trimestre, nós fechamos o trimestre com uma receita operacional líquida de 393 milhões, praticamente em linha com o que nós fizemos no segundo trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado de 118 milhões 018, 0,8% em relação ao segundo trimestre de 2023, e um lucro líquido de 40 milhões 65, 82,5% em relação ao segundo trimestre de 2023. Isso se deve principalmente ao reconhecimento, no segundo trimestre de 2023, do crédito de PIS/COFINS sobre a aquisição das Aparas, que foi uma ação que nós ganhamos na Justiça, e impactou o lucro no segundo trimestre de 2023 positivamente em 161 milhões. O ROIC dos últimos 12 meses ficou em 12,9%, o custo da dívida nos últimos 12 meses após o imposto de renda e a contribuição social ficou em 8,2% ao ano, e a nossa alavancagem fechou em 2,19 dívida líquida e EBITDA ajustado no final do trimestre. Então, entrando rapidamente aqui na evolução da receita, então nós tivemos uma leve queda em relação ao segundo trimestre de 2023, e teve uma alta em relação ao primeiro trimestre de 2024, com uma participação, de 15% de exportações nesse trimestre, então fechando aqui em 393 milhões 459. O EBITDA ajustado e margem, nós fechamos então o trimestre com 118,018 de EBITDA, uma margem EBITDA de 30%, em linha com os trimestres anteriores, o EBITDA levemente acima do segundo trimestre e do primeiro trimestre de 24. Quando nós olhamos aqui o lucro líquido, para nós termos uma comparação mais direta com o resultado do segundo trimestre do ano passado, então houve uma queda em relação ao lucro da operação sem efeitos recorrentes de 40,8%. Isso é devido à taxa de juros, principalmente, ao nosso aumento de endividamento por conta da plataforma Gaia, dos investimentos que estão ocorrendo e não capturamos ainda totalmente os retornos dos investimentos realizados. Então, essa queda de 40,8%, ela tem bastante impacto aqui causado pelo aumento da taxa de juros. Em relação ao trimestre anterior, ficou em 10,5%, menor, mas quando a gente tira os efeitos não recorrentes, praticamente nós tivemos um lucro igual ao que nós tivemos no primeiro trimestre. Quando nós olhamos aqui, foram 161 milhões no segundo trimestre, que foram os efeitos não recorrentes da ação do PIS/COFINS, e 4 milhões 116 foi uma execução fiscal de ICMS de Santa Catarina, que impactou nosso lucro negativamente em 4 milhões 116. Então, esses dois efeitos não recorrentes e o lucro em relação ao trimestre anterior bastante próximo. Em relação ao anterior, nós tivemos a questão como eu falei, das despesas financeiras, mas também uma maior depreciação por conta dos investimentos da plataforma Gaia, que já iniciaram o processo de depreciação, e uma menor variação dos ativos biológicos, isso causado principalmente pela elevação da taxa de desconto, que foi de 0,5% o ano passado e mais 0,5% no início desse ano. Então, por isso, essa diferença também no lucro impactado por esses efeitos. Quando nós entramos aqui no negócio papelão do lado e olhamos para o mercado, eu acho que essa aqui é uma excelente notícia, nós temos tido um volume de vendas no mercado bastante superior ao mesmo período do ano passado, 5,4% de evolução no volume e 4% em relação ao primeiro trimestre. Então, uma dinâmica de demanda bastante favorável no negócio papelão do lado ao longo desse ano. Em metros quadrados, a mesma dinâmica, cresceu 5,6% em relação ao segundo trimestre do ano passado e 3,4% em relação ao primeiro trimestre em metros quadrados.
No nosso caso, nós tivemos um desempenho um pouco acima, 8,4% em relação ao segundo trimestre de 23, com 41.874 toneladas vendidas, né? E 0,9% acima do primeiro trimestre de 2024. Quando nós olhamos aqui em metros quadrados, nós fechamos com 83 milhões de metros expedidos, vendidos, né? 2,3% acima do primeiro trimestre e 8,3% acima do segundo trimestre de 23. Esse crescimento acima do mercado se deve principalmente aos novos volumes, né, por conta do aumento de capacidades da embalagem de Santa Catarina, que é um crescimento que ocorreu ao longo do ano passado e que nós capturamos aqui na comparação trimestral. Os preços médios de papelão ondulado, nós tivemos uma queda em relação ao segundo trimestre de 2023 de 7,2%. Isso se deu em função da queda das aparas, né? As aparas tiveram, nesse último trimestre, uma elevação importante, que nós vamos ver à frente, mas até o primeiro trimestre desse ano elas vinham em queda, e com isso os preços do papelão ondulado também acompanharam essa queda, não na mesma velocidade, mas tiveram uma queda importante em relação ao segundo trimestre de 23. Com relação ao primeiro trimestre de 24, houve praticamente aqui uma pequena elevação, né? O que já é um bom sinal, né, de que nós já começamos um ciclo de aumento de preços no papelão ondulado. A gente pode falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas os preços ficaram praticamente estáveis, então não houve mais queda de preços ao longo do trimestre e já iniciamos um processo de recuperação de preços por conta principalmente da elevação das aparas. Quando nós olhamos em metros quadrados, o desempenho é semelhante, né? Quando nós entramos no segmento de papel para embalagens, ou papel que nós vendemos no mercado, né, nós tivemos uma elevação importante no volume vendido, de 8,4%. Então, os papéis para embalagens flexíveis, que é o papel que nós vendemos no mercado para sacos, sacolas, sacos industriais, né, teve uma elevação aqui de 22.857 toneladas para 24.424 toneladas, que 1.600 toneladas a mais. E quando nós olhamos o que papéis para embalagem rígida que nós vendemos no mercado, que é o papel para papelão ondulado, nós vendemos 6.405 toneladas no ano passado, e esse ano vendemos 7.301, um aumento aqui de 900 toneladas. Em relação ao trimestre anterior, nós tivemos uma elevação de 4,4%. Então, em termos de volume, nós tivemos uma boa elevação. No entanto, em termos de preços, nós tivemos uma queda de 7,5%, por conta, no caso das embalagens, né, dos papéis para embalagem rígida, por conta do aumento da redução das aparas, no primeiro momento, né? E agora inicia um processo de reajuste também desses preços. E também tivemos aqui efeito de mais exportação para países um pouco mais longe, o que encarece um pouco o custo de frete. Os preços também são um pouco mais baixos. Isso decorre principalmente em função da situação da Argentina, que é um grande comprador de papel do Brasil, e a dinâmica da Argentina ainda continua bastante difícil, né? E as exportações elas têm ocorrido num volume bem menor. Os preços médios de embalagens rígidas, aqui sim o preço dos papéis para papelão ondulado caíram 6,1% em relação ao ano passado, por conta da queda das aparas, e já tivemos uma elevação de 3,5% em relação ao primeiro trimestre, já capturando aí parte do aumento das aparas que ocorreram aí no segundo trimestre. Aqui a questão das aparas, que é um ponto bem relevante aqui dos nossos resultados do trimestre, né? Nós tivemos, então, uma elevação em relação ao segundo trimestre de 23 de 20,9%, e em relação ao primeiro trimestre, 27,4%, e fechamos com preço médio de aparas no mercado de R$ 740 por tonelada. No nosso caso, a elevação foi de 10,6%, nós tivemos um aumento levemente abaixo do mercado no trimestre, e 28,8% acima do que nós tivemos no primeiro trimestre de 24. Então, um aumento significativo aqui no custo das aparas, e que vem sendo compensado pelo aumento de preços em embalagem que já está ocorrendo no mercado nesse terceiro trimestre. Volume de resinas, nós temos aqui uma queda. O mercado de resinas ainda continua com uma dinâmica, em termos de volume, bastante desfavorável.
No entanto, o aumento de preço, seja por conta da elevação do dólar, seja por conta dos aumentos em dólar, né, porque a oferta se reduziu um pouco, e isso causou aumento de preço. No entanto, os volumes ainda estão vindo abaixo do que nós fizemos no segundo trimestre do ano passado e também abaixo do primeiro trimestre de 24. Os preços aqui que eu mencionei, nós tivemos uma queda em relação ao que nós fechamos no ano passado, mais um aumento substancial aqui decorrente de aumentos do preço em dólar e também do próprio dólar, subindo aqui 25,8%. A expectativa é que os preços eles continuem com uma leve alta no terceiro trimestre, mas com uma tendência de estabilidade e recuperação de volumes aí ao longo do ano. Quando nós olhamos para o nosso endividamento, nós fechamos com um endividamento bruto de 1.666, 614 milhões de saldo de caixa e uma dívida líquida de 1.051, uma alavancagem de 2,19, isso totalmente dentro do script, né, dos investimentos da plataforma Gaia. Nós devemos ter uma elevação da alavancagem até o final desse ano e começa um processo de desalavancagem já no início do próximo ano. Moeda estrangeira, 98% é moeda nacional, 2% apenas em moeda estrangeira, né? Um custo médio da dívida de 12,4% ao ano nos últimos 12 meses, 91% da dívida no longo prazo e 9% apenas no curto prazo. O ROIC ele foi de 12,9%, 4,7 pontos percentuais acima do custo da dívida, né? Essa queda ela é decorrente dos investimentos da plataforma Gaia e a não recuperação ainda totalmente dos retornos. A nossa estimativa também é que nós iniciamos uma recuperação do ROIC já no início do próximo ano. Programa de recompra 2024, nós temos, ele iniciou em 25 de março, com prazo de 18 meses. Nosso limite de aquisições é de 10.651.676 ações ordinárias, e nós recompramos até o dia 30 de junho 585.800 ações ordinárias. O programa de recompra continua bastante forte aí nesses próximos trimestres. Nós temos nos destacado aqui no pagamento de dividendos, né? Tivemos aí nos últimos 12 meses um dividend yield de quase 8% e um pagamento de R$ 0,74 por ação, né, nos últimos 12 meses. No segundo trimestre, houve um pagamento bastante elevado em função do resultado do ano passado, que é o pagamento daquela parcela de 50% adicionais que nós pagamos de payout, né, no fechamento do exercício, e também o pagamento referente ao próprio trimestre, né, anterior, né, que perfaz aqui 103.959. E o total de dividendos aqui nos últimos 12 meses, 177.221, com um dividendo aqui de 0,74 e yield de 8%. Quando nós falamos dos investimentos da plataforma Gaia, nós estamos com os principais investimentos todos concluídos praticamente, né? O total do investimento bruto até aqui aprovados pelo Conselho é de 1.172 milhões. No segundo trimestre havia pouca coisa a ser executado, de 11.815, o investimento bruto realizado de 966 milhões. Quando nós olhamos os projetos, os principais projetos, Gaia 1, Gaia 2, Gaia 3, totalmente finalizados, em curva de performance e captura dos retornos. O Gaia 1, as principais linhas de retorno, que é a redução de custos variáveis, redução de custos de energia, e aumento da produção de celulose, isso já está sendo capturado. No entanto, uma das principais linhas de retorno é o mix de papéis, né? Nós estimamos fazer toda a máquina 1 com papéis de fibra, mas no momento, em função de questões de mercado, nós temos uma sobreoferta de papéis, principalmente papéis extensível e alisado, que são papéis dedicados a sacos industriais. O mercado está muito ofertado no momento, em função principalmente de redução de exportações dos principais players, né, que a maior parte do volume dos nossos concorrentes vai para sacos de cimento, e esse é um setor em recuperação, tanto no Brasil quanto no exterior, e por isso uma certa sobreoferta desses papéis. À medida que o mercado
de cimento ele começa a evoluir, há um natural enxugamento aí da oferta de papéis, e com isso nós podemos trabalhar com um mix da máquina 1 mais adequado, capturando aí o retorno total do Gaia 1. O Gaia 2, que são a reforma da máquina 2, já concluímos todo o investimento, a performance da máquina vem, inclusive, acima do que nós estimamos no projeto, e essa máquina é a máquina dedicada a papéis para sacolas, que é um segmento que vem tendo uma boa performance. Desculpa, estava falando da reforma da máquina 2. Aqui, Gaia 2, a expansão da embalagem Santa Catarina, também totalmente concluído, a capacidade adicional ela já foi ocupada. Nós temos ainda um pouco de performance, principalmente da onduladeira, para chegar nos níveis do projeto, mas dentro do que nós projetamos aí na captura de retorno, então tem uma curva de evolução da capacidade da onduladeira, né, da produção da onduladeira, para atingir aqui o volume estimado no projeto. O Gaia 4 e o Gaia 5, que são as repotenciações das PCHs, o processo de licenciamento tem se alongado mais do que nós gostaríamos, né, mas já está no órgão ambiental, já superamos as fases anteriores. Estimamos que até o final do ano a gente tenha licença para iniciar a repotenciação da Cristo Rei, e da São Luís a gente deve levar mais uns 6 meses, pelo menos, depois do final do ano. Então, mais um ano, provavelmente, para nós chegarmos aqui com a licença para poder fazer esse investimento. O Gaia 6, que é o sistema de gerenciamento de informações e processo, praticamente concluído, temos apenas uma unidade ainda que não chegamos no dia D, mas é um projeto também de toda a automação e automatização dos nossos processos nas operações. Está indo muito bem e já temos aí instalado esse projeto praticamente em todas as unidades. Ampliação da ETE concluída, nova impressora Fortivim concluída, automação do estoque intermediário da embalagem São Paulo também concluída, em curva de performance. Esse é um investimento importante na fábrica de embalagem de Indaiatuba. Todo o estoque intermediário passou a ser feito com esteiras, né, em 2 níveis, inclusive, e tem um processo de curva de aprendizagem, né, porque interliga desde a onduladeira até as impressoras, de uma forma totalmente automatizada, e esse processo tem uma curva de performance que a gente está vivendo nesse momento. Nós devemos atingir aí a expectativa, a estimativa do projeto, mais ao final desse ano. A nova impressora para a unidade de Santa Catarina, nós recebemos essa máquina no início do ano que vem, ela entra em curva de performance, e a reforma da máquina 5, nós estamos na fase de engenharia, e devemos começar o investimento aí nos próximos meses. Aqui só o percentual que eu mencionei, o único projeto que ainda está em execução aqui é o sistema de gerenciamento de processos, os demais todos concluídos, e outros que nós aprovamos mais tarde, que é a impressora e reforma da máquina 5 e as PCHs que eu acabei de comentar. Este trimestre nós tivemos 3 premiações importantes, nós ficamos entre as melhores para o Brasil da pesquisa Humanizadas. Essa pesquisa é uma pesquisa que avalia o desempenho da organização na perspectiva dos principais stakeholders, né? Clientes, investidores, fornecedores, governos, comunidades de entorno. Então, é multi-stakeholders, então é uma pesquisa muito interessante. E ela tem uma parceria com a Escola de Management do MIT, a Sloan School of Management, e avalia nas dimensões compromisso socioambiental, engajamento dos colaboradores, engajamento dos clientes, né? E nós ficamos no rating A, e com destaque aqui entre as empresas de grande porte. Ficamos com na quarta posição do Great Place to Work no estado de Minas Gerais, né, o ranking regional de Minas Gerais, e pelo 2º ano consecutivo nós conquistamos reconhecimento da revista Época, né, do Instituto Ethos, em diversidade, equidade e inclusão, como destaque do setor de papel e celulose. E o nosso time aqui de relações com investidores, que está sempre à disposição aí para atender os nossos investidores. O Odivan, né, que está à frente aí da diretoria de administração, finanças e relações com investidores, o André, o nosso gerente de relações com investidores, e a equipe aí formada pela Mariciane, o Ítalo e a Daniela, e também o pessoal da área financeira, o Marcos e o Emanuel, o pessoal da área contábil, o Evandro e o Alex, e também a Giovana da área de novos negócios. Então, o nosso time aí sempre à disposição para atender os nossos
nossos investidores. Muito bem, acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Eu vou tirar aqui a apresentação e fiquem à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Deixa eu só ligar aqui meu vídeo. Aí. Boa tarde a todos. Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui. Eu vou começar aqui pela do Stefan, que ele acabou mandando por e-mail para nós. São duas perguntas. Mercado papel e PO esperam a sazonalidade positiva em volumes no segundo semestre, mesmo com o primeiro semestre forte? Estão vendo possibilidade de vender preços para papéis flexível e papel ondulado? Essa é a primeira. E a segunda é Aparas e Gaia 1. O que esperam da evolução de preços das Aparas para o segundo semestre? Poderiam comentar um pouco mais da curva de performance do Gaia 1 para o segundo quarter, aqui para o segundo trimestre, e a expectativa para o restante do ano? Bom, vamos lá. Aparas, né? As Aparas, elas tiveram uma alta super relevante aí no trimestre. A gente está percebendo um ritmo um pouco menor de aumento, né? Nós estávamos repassando uma média de R$50 por quinzena de aumento de preço. Essa última quinzena caiu para R$30, e a gente tem uma expectativa de estabilizar nos valores atuais ao longo dos próximos meses. Essa é a nossa expectativa, vai depender muito da dinâmica de mercado, mas a gente já sente um arrefecimento aí desse ritmo de alta, né? Com relação ao volume de papel ondulado, vem muito bem, né? O mês de julho foi excelente, mês de agosto a carteira de pedidos também muito forte, então a gente deve continuar com a mesma dinâmica do primeiro trimestre, talvez não com um percentual tão alto, porque o segundo trimestre do ano passado ele já teve uma dinâmica bastante positiva, mas num ritmo forte de segundo semestre, o que propicia ajustes de preços ao longo do trimestre. Não é trivial o ajuste de preços, eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente, além é importante ter uma dinâmica de demanda favorável, que a gente tem presente, mas nós tivemos aí a inclusão de várias novas capacidades no mercado e que, de uma certa maneira, acaba dificultando o aumento de preços pelo excesso de capacidade. No entanto, nós temos visto aí uma aceitação bastante boa para o aumento de preços que está acontecendo no momento. Então, acho que, não sei se o Lindomar teria algum complemento com relação ao aumento de preços de papelão ondulado. Não, Sérgio, perfeito, é isso mesmo. Muito bem. E nos papéis para embalagem flexível, né, que são papéis para sacos e sacolas, nós já fizemos um aumento de preço dos papéis da máquina 4, que são os papéis de baixa gramatura. Foi feito um aumento no mercado interno de 6%, já totalmente realizado. Mas os papéis da máquina 1, que são os papéis para sacos industriais, nós não vemos expectativa de aumento de preços, pelo menos nesse próximo trimestre, porque o mercado ainda está muito ofertado. Então, nós temos, inclusive, voltado um volume grande desses papéis para exportação, que estão tendo um aumento de preços natural pelo aumento da taxa de câmbio, né? E é importante a taxa de câmbio nas exportações, dá quase 10% aqui de aumento, mais até agora. Mas no mercado interno, as perspectivas para aumento dos papéis da máquina 1, que são os papéis para sacos, a base de fibra virgem, a gente acha que vai, pelo menos, próximo quarto trimestre, para a gente avaliar um repasse de aumento. Henrique, quer o complemento aqui? Não, é isso mesmo, certinho. As exportações, né, também a gente tem exportado bastante, pouco mais do que temos exportado nos trimestres anteriores, por conta dessa situação de mercado interno. Nós temos uma política de não redução de preços, né? Então isso faz com que nós fiquemos um pouco mais vulnerável no momento que tem sobreoferta, mas a gente prefere manter dessa maneira, porque se você reduz preços, você parte depois de um outro patamar para aumentar preços, e nós já aprendemos que essa não é uma boa dinâmica. Então, nós mantemos os nossos preços no mercado interno, aceitamos alguma perda de volume e calibramos essas vendas com mais exportações, sabendo que o mercado logo ali se recupera naturalmente. Não sei se respondi todas as
pontos Faltou só o objetivamente. comentário da curva de performance do Gaia 1. Eu comentei ali no projeto, né? O Henrique pode me ajudar, mas a gente capturou já a questão da energia, está totalmente funcionando já o novo turbogerador, dentro da expectativa do projeto. No entanto, hoje o custo de oportunidade de energia ele é menor do que nós estimamos no projeto, né? Mas nós estamos capturando, evidentemente, uma redução aí no custo de energia, se bem que num patamar menor do que nós estimamos no projeto, mas esse porque nós trabalhamos com preço médio de energia dos últimos anos, que tende, evidentemente, numa perspectiva de médio prazo, ficar mais próximo aqui dos níveis do projeto. Também estamos capturando redução de custos variáveis, de vapor, de soda e alguns outros custos, mas ainda temos uma linha que é uma das principais linhas de retorno, que é o mix de papéis. Nós deixarmos de produzir de papéis para papelão ondulado, né, que nós temos vendido um pouco no mercado, e transformarmos em papéis de fibra virgem, que tem um valor agregado maior, uma margem bem maior, mas que nós dependemos aí da dinâmica de mercado, um mercado um pouco mais favorável para os papéis para sacos industriais. A máquina 2, que é a máquina de papéis para sacolas, a dinâmica desse mercado tem sido boa, deve ter algum tipo de aumento de preços algum aumento de preços ao longo do semestre, por conta do aumento das aparas. Não deve ser no segundo trimestre ainda, mas ao final do segundo trimestre, terceiro trimestre, início do quarto trimestre. Muito bem. O próximo aqui é o Guilherme Nipes. Guilherme, você pode abrir o microfone? Isso. Fique à vontade. Opa, bom dia Sérgio Divan, obrigado pela oportunidade aí. Guilherme Nips da XP. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. Nesse primeiro ponto que você comentou de custos, né? A gente viu uma performance boa de custos aí ao longo do segundo trimestre, mesmo com o impacto aí de pressão de preços de aparas, né? E aí eu queria ouvir de você um pouco, se vocês pudessem comentar, qual a expectativa de vocês? Você já comentou aí de uma certa redução de preço de aparas para o terceiro trimestre, mas o que a gente poderia esperar de uma redução maior aí de preço de aparas ao longo do trimestre? E nesse contexto, qual que seria o potencial impacto em custos para vocês? Se teria uma melhora expressiva de custos? E minha segunda pergunta do lado de resinas, volumes ali chamaram um pouco de atenção mais na ponta negativa. Eu sei que esse mercado ele é bastante volátil, vocês já deram uma boa explicação com relação a isso, mas preços eles surpreenderam do lado positivo, né? Então eu queria, se vocês pudessem comentar um pouco também, o que a gente poderia esperar ao longo do terceiro trimestre, tanto do ponto de vista de volume e de preços também nesse segmento. Acho que era isso aqui do meu lado. Essa redução de custos e custos mais controlados, ela vem boa parte também do Gaia 1 e de uma gestão cuidadosa de custos que a gente faz e controle de consumos específicos, né? Mas o custo de aparas, a gente deve ter uma elevação em relação ao segundo trimestre, né? Porque ela veio numa curva de crescimento no segundo trimestre bastante importante, então o preço médio ficou em R$ 716 por tonelada, né, que nós falamos, mas a tendência é que o preço médio de aparas do terceiro trimestre seja maior, porque veio numa curva de crescimento. A gente não vê queda no preço das aparas até o final do ano, nós achamos que as aparas elas vão se manter nesse patamar, porque as empresas têm muita dificuldade no segundo semestre de fazer estoques reguladores. Então, os estoques eles estão relativamente baixos de aparas nas empresas, porque a produção de papel está alta por conta de uma demanda mais forte. Por outro lado, as aparas nesse nível elas vão forçar as empresas à busca de ajuste de preços, seja por conta do aumento das aparas, mas também por conta da inflação de cerca de 18 meses, que não há ajuste de preços no papelão do lado, pouco mais de 18 meses, né, Lindomar? Que não há ajustes, ele entrou numa curva descendente o ano passado, no nosso caso, pelo aumento de capacidade de Santa Catarina e também pela queda das aparas. Então, existe agora um movimento de aumento de preço para a reposição da inflação desses 18 meses em que o preço vem em queda e também para repor o custo de aparas dessa alta que nós tivemos agora.
A gente vê as aparas menos pressionadas ao final do ano, né, que você tem aí volumes menores, e início do ano que vem. Esse é o ciclo típico das aparas, né? As aparas elas acabaram subindo num momento bastante interessante do ponto de vista de repasse de preços, né? Que é o início do segundo semestre. Então, elas iniciaram o seu ciclo de aumento no mês de maio, mês de junho e julho, né? E agora, os meses de agosto, setembro, outubro e novembro são os meses de sazonalidade mais alta, né? Com capacidades praticamente tomadas de todas as empresas, o que propicia esse movimento de ajustes que eu me referi. Não sei se Tudo bem, tem a algum próxima é ponto a do mais chat. aqui. Oi? Guilherme, não sei se eu respondi todos os pontos, mas espero que sim. Perfeito. A outra pergunta que eu tinha comentado era do lado de resina, se vocês puderem comentar um pouco também de Sim, a questão expectativa do para o volume terceiro de tri. resina, né? Isso. Não, tá bem. O aumento de preços, ele já demonstra, né, que o mercado está um pouquinho melhor do que esteve o ano passado, que foi assim, ó, fundo do poço desse mercado, principalmente em função de demanda menor de China, de Europa, menor crescimento econômico, também demanda menor, safra da China um pouco melhor, e os preços eles caíram bastante. Então, esse aumento de preços ele decorre de um mercado um pouco melhor, e também do dólar, né? Com relação aos nossos volumes, é porque o mercado ainda não se recuperou totalmente, ainda tem uma certa dificuldade de venda, e também tem a própria safra, que inicia agora no terceiro trimestre, que há uma queda natural dos volumes, né, e uma retomada desses volumes no início do ano, final do ano, início do ano que vem. Henrique, algum complemento aqui em resinas? Não, acho que é isso mesmo, sabe? Só ressaltar, né, que parte desse volume a gente até conseguiu vender, mas o Rio Grande do Sul a gente teve os problemas da Ah, é inundação verdade. e a gente acabou sofrendo um pouco com a questão de embarques, então ainda tem alguns embarques represados para acontecer aí nos próximos trimestres. Mas a dinâmica é exatamente essa que o Sérgio comentou de terceiro e quarto tri. Perfeito. Super claro. Obrigado, viu? Nada. Tá bem, Guilherme, imagino. Tudo bem. A próxima aqui tá no chat, é do Ivan dos Santos Torres. Boa tarde. O mundo cheirando a uma possível terceira guerra mundial. Como fica a visão da Irani de investir ainda mais num momento como este? Olha, nós vamos continuar fazendo os nossos investimentos desde que a gente tenha taxas de retorno adequadas, né? Nós estamos concebendo um novo ciclo de crescimento para a empresa, sempre de uma forma muito cuidadosa e com retornos adequados. Nós entendemos que o Brasil tem uma vantagem comparativa extremamente importante, né, na produção de papéis para embalagem, pelo ciclo da madeira, né, e também pela qualidade das empresas que estão no Brasil. É, é difícil, né? É difícil fazer uma previsão de um cenário de guerra, né? Até porque nós não somos especialistas nisso, mas evidentemente que o Brasil, ele, pela questão geográfica, geopolítica, talvez fosse afetado até de uma forma positiva num eventual conflito externo do ponto de vista de exportações. Claro que a resultante de uma terceira guerra mundial é horrorosa para o mundo todo, né? Espero que não aconteça. Até vou bater na madeira aqui. Vamos lá. Muito bem. O próximo é do Antônio Junqueira, que está aqui pedindo para falar. Então, pode abrir, Antônio, o microfone. Olá, boa tarde a todos, parabéns pelo call. Eu queria perguntar, Sérgio, se no preço atual, se você puder abrir, obviamente, qual que é a questão da recompra, se vocês têm alguma previsibilidade de recompra nos patamares atuais. É só isso, obrigado. Nós estamos fazendo, né, Divan, o processo de recompra. Nós entendemos que as ações não representam o valor intrínseco da companhia, não capturam os retornos da plataforma GAI que estão começando a acontecer. Por isso que a gente tem mantido programas de recompra, porque nós acreditamos que o valor da ação ela está bem abaixo do que deveria estar, né? Agora, em que patamar nós vamos comprar, isso é uma informação que eu acho que nós não podemos estar divulgando ao mercado. Divan, um Não, complemento. é isso, no fundo é uma decisão de alocação de capital, né? A gente tem
projetos para implementar que têm taxa de retorno muito boas, porém, às vezes, o preço da ação nos leva a ter uma taxa de retorno até melhor do que os projetos que a gente tem para investir dentro de casa. E aí nós temos que olhar a alavancagem, né? Estamos num período aí dentro da nossa política, mas que é perto dos 2,5, que é o nosso limite superior, o nosso target, vamos dizer assim. Então, é uma decisão de alocação de capital. Às vezes a gente entra comprando, olhando sempre esses parâmetros, né, da política financeira, taxa de retorno, né, oportunidade de alocação do recurso, inclusive, e custo de captação nosso, né, nosso custo de capital de terceiros, que também a gente leva em conta. Então, mas a gente não tem assim, claro que a gente olha, a gente tem uma conta, né, mas a gente não revela assim preço, né, que a gente vai estar comprando. Isso. Próximo Perfeito, aqui, obrigado. nada. O próximo que está no chat é o Ângelo Lambassi. Tudo bem, Ângelo? Vocês enxergam que operações de importação de aparas podem ser uma opção para equilibrar o preço dessa matéria-prima? Importar aparas faz parte da estratégia da RNI? Tem feito parte da nossa estratégia, sim. Nós temos recorrido à importação de aparas em momentos de maior escassez e de elevação muito forte dos preços internos. Nós mantemos esse canal sempre aberto, porque a gente entende que ele pode mitigar processos especulativos no mercado interno. Então, temos feito aí de forma recorrente algum nível de importação de aparas, não com objetivo direto de suprimento, mas com um objetivo secundário de evitar a especulação e evitar que as aparas cheguem a níveis muito altos e com dificuldade de repasse para o cliente final. Não sei se respondi. Indo aqui pela ordem, então, Alexandre Assaf, boa tarde, tudo bem, Alexandre? Pode comentar, por favor, sobre a dinâmica e expectativa da companhia sobre Vertical Resinas e valor justo dos ativos biológicos? Valor justo dos ativos biológicos. Henrique pode comentar como foi aí, quais foram as principais variáveis que influenciaram os ativos biológicos nesse trimestre? Além da questão, né, que eu comentei da taxa de desconto maior, né, nós tivemos uma elevação na taxa de desconto de 0,5%. Esse trabalho é feito, da avaliação dos ativos biológicos, é feito com uma consultoria externa, internacional, e que, na sua avaliação, elas sugeriram um aumento da taxa de juros em 0,5% ano passado e 0,5% esse ano, né? Com isso tem uma queda natural, né, do valor dos ativos. Exatamente. Dinâmica, né? É uma fórmula matemática que a gente olha que tem desde média de preço de madeira dos últimos 3 anos. No caso do Rio Grande do Sul, como a goma resina varia muito, então a gente considera uma média de 7 anos, entra curso de overhead, tem essa taxa de desconto que vem desde juros brasileiros a juros internacionais, e tudo isso a gente vai calculando a variação trimestre a trimestre, e anualmente a gente contrata o laudo da AFRY, que é essa consultoria internacional, super reconhecida no mundo, e a gente só divide pelos trimestres essa variação de acordo com entra um trimestre e sai um outro trimestre. Então, nesse trimestre, o que impactou foi o preço de madeira e principalmente a taxa de desconto que reduziu um pouco o valor do ativo biológico, só isso. Na verdade, ele aumentou o valor do ativo biológico no ano, né? Mas em relação à variação do trimestre anterior, teve uma redução em função da taxa de desconto. O principal impacto em relação até porque não tem grandes mudanças no nosso ativo florestal, né? O principal impacto é a taxa de desconto. E lembrando que ele sempre é positivo, ele sempre varia, né, positivamente o ativo biológico. Ele nesse ano e no final do ano passado ele variou menos do que variou anteriormente, porque o preço da madeira subiu muito em 2022, final de 22. Então, mas ele sempre tem uma variação positiva, né? Muito bem. E a gente O trabalha Ângelo, com médias mais longas, né, para que esse não tenha mudanças volatilidade. tão agudas, né, em função de aumento de preço de aparas circunstancial. Então, a gente trabalha sempre com essas médias
de 3 anos, e no caso da goma resina, de 7 anos. Preço de madeira, né? De 3 anos. Isso. O Ângelo Lambaschi também tem mais uma. Seus concorrentes de fibra virgem não devem estar sofrendo tanta pressão por elevação de custos das aparas. Como enxerga essa dinâmica competitiva de reposição de preços no papelão reciclado versus a relativa estabilidade do kraft? Os produtores de fibra virgem também têm produção de papel reciclado, né? O caso da Smurfit Westrock tem um percentual importante de produção de papéis reciclados, e a própria Klabin. Então, é do interesse deles também, evidentemente, repor esses custos, mas, naturalmente, como eles têm uma parcela de fibra virgem e um custo caixa mais estável, eles acabam tendo uma certa vantagem competitiva. No entanto, o aumento de preços, como eu falei, ele não se refere somente ao aumento das aparas, mas também reposição da inflação de quase 1 ano e meio, né, que nós não temos aumento no papelão do lado. Então, as empresas, pelo que nós temos visto da dinâmica de mercado, também estão num processo de busca de aumento. Mas, como eu falei, tem alguns zagueiros nesse jogo do aumento de preços, que são essa questão da fibra virgem. Quem tem uma exposição maior à fibra virgem está melhor posicionado, evidentemente, e também as novas capacidades. Mas como a demanda está vindo muito forte, né, nós estamos 100% ocupados, isso faz com que o repasse de preços ele ocorra de uma forma mais tranquila, né? Ok. O Shin também tem uma pergunta aqui, tudo bem, Shin? Qual vocês consideram que deve ser a relação de dívida líquida e EBITDA estrutural após a captura de todos os retornos do Gaia? Oxi, tudo bem? Assim, a gente não pode fazer uma divulgação das nossas projeções. O que a gente pode dizer é que nós estimamos, né, que o processo de desalavancagem ele inicia já a partir do ano que vem. E talvez, comentando do ponto de vista um pouco mais estratégico, a gente tem a meta de alavancagem de 2,5 vezes, né? Então, a Isso. gente entende que o 2,5 vezes é uma alavancagem saudável, que mantém o rating de crédito da companhia e potencializa o retorno dos acionistas. Então, é normal, e isso está na nossa política de gestão financeira, né? Então, é normal que a gente almeje sempre rodar com uma alavancagem perto de 2,5, porque isso aumenta o retorno dos acionistas por conta do efeito da alavancagem. Então, se depois o Gaia cair a alavancagem, é normal que a gente faça outros investimentos buscando alavancar a companhia, crescer a companhia, né, e levando a alavancagem sempre perto desse alvo aí de 2,5. Muito bem. O Márcio Luiz Amâncio também tem uma pergunta aqui. Com a enchente no Rio Grande do Sul, o impacto no custo das aparas foi muito forte. A Arani tem projeção que as aparas retornem ao nível de custo que vinha sendo comercializada no próximo semestre? Se a gente acha que a apara vai retornar ao que ela era antes da enchente, pelo que eu entendi, já no próximo semestre? Não, isso é muito difícil de prever, né? O mercado de aparas tem a sua própria dinâmica, mas pela nossa experiência, dificilmente as aparas vão cair nesses meses de pico do segundo semestre, né? Mas a gente espera que as aparas iniciem um ciclo de queda no início do ano que vem. Essa é a nossa expectativa. No entanto, assim, as aparas estarem alta ou baixa não determina a rentabilidade, né? O que determina a rentabilidade é preço. Se nós tivermos a capacidade de repassar preços que nós estamos fazendo com bastante firmeza, nós devemos ter, inclusive, uma ampliação da rentabilidade no negócio, né? Então, o fato de as aparas estarem altas não necessariamente faz com que a rentabilidade do negócio caia, né? A capacidade de repor preço, sim. E as melhores margens que nós tivemos foi justamente quando a apara estava no topo histórico, perto de R$ 1.800 a tonelada, lá em Exato. 2022, né? Foi quando a gente conseguiu ter as melhores margens. Existe no setor uma máxima, né, que quando as aparas estão altas é que a gente consegue repassar preços e ter uma rentabilidade maior, principalmente depois que as aparas entram no ciclo de baixa, de queda, em que os preços não caem na mesma velocidade. Os preços, principalmente de caixas, dificilmente eles caem quando o preço de aparas cai, né? Então, por isso que essa correlação não é direta.
O Shin aqui tem outra, também sobre alavancagem. A Irani acredita que possa atingir o limite de 2,5 vezes da dívida líquida EBITDA em 2024? A nossa estratégia é manter a nossa alavancagem abaixo de 2,5, né? Isso é nossa missão. Que está na política de gestão financeira, né? E acreditamos que nós vamos cumprir a nossa estratégia. Aqui tem um anônimo. O que esperam das margens no segundo semestre de 2024? Alguma melhora de margens, mesmo com o custo da para subindo? A margem total, com certeza, ela vai melhorar bastante, porque o segundo semestre é um semestre com volumes mais expressivos em todos os negócios, então o resultado acaba sendo maior, de vendas, né, principalmente. E as margens dependem, evidentemente, dessa capacidade de repassar preços, né? O Guilherme Souza, tudo bem, Guilherme? Referente aos dividendos, temos uma constância crescente para os acionistas nos próximos períodos? Nós tivemos uma queda estrutural no lucro líquido, né, por conta do aumento da taxa de juros, né, Odivan? Mas a nossa expectativa é manter esse payout de 50%. 25% ao longo dos trimestres, no fechamento dos trimestres, e mais 25% no fechamento do exercício, né, como fizemos esse ano. Neste momento, a tendência é que o lucro fique um pouco menor do que foi no período em que nós estávamos um pouco menos alavancados, mas, como nós dissemos, nós devemos iniciar um processo de desalavancagem já no início do ano que vem. Evidentemente que nós vamos procurar sempre estar nesse target de alavancagem 2,5 vezes, que é a estrutura ótima de capital na nossa visão, mas, eventualmente, essa alavancagem pode cair um pouco abaixo até o início da execução dos investimentos. O que afetou o lucro líquido no segundo TRI, até pela ordem, foi a depreciação, por conta da entrada dos investimentos da plataforma Gaia, começaram a depreciar. A variação do valor justo dos ativos biológicos, que, como mencionei antes, foi positiva, mas menos positiva do que no segundo TRI do ano passado. A despesa financeira impactou só 3 milhões, então não foi o maior impacto no segundo TRI comparado com o segundo TRI do ano passado. É óbvio que a gente trabalha para crescer o lucro líquido, né? A gente está aqui justamente para isso, né? Para fazer com que o negócio performe. Tem ainda retorno, como o Sérgio mencionou durante toda a apresentação ali na primeira parte, ainda retorno da plataforma Gaia para acontecer, né? O que vai refletir em maior lucro líquido ao longo do tempo. Agora, nós estamos na economia real, na renda variável, né? Olhando do ponto de vista do investidor, onde tem as circunstâncias que afetam a performance das empresas. Então, o lucro líquido a gente não consegue garantir, né? Porque essa é a dinâmica das empresas, essa é a dinâmica dos negócios, né? Do investimento em ações em qualquer lugar, né? Então, mas o nosso trabalho é para, obviamente, sempre melhorar, crescer, porque é daí que vem a principal geração de caixa, inclusive que permite fazer investimentos futuros, reinvestindo 50% do lucro, né? 50% a gente distribui, os outros 50% a gente reinveste. Então, quanto maior o lucro, mais capacidade de investimento também a gente tem. O Guilherme aqui também deixou mais uma, o Guilherme Nipes, vai fazendo mais uma aqui do nosso lado. Sobre a plataforma NEOS, teria alguma atualização sobre o projeto? Nós estamos, neste momento, inclusive saímos no workshop ontem, elaborando o planejamento estratégico dos próximos 10 anos. Nós fazemos as revisões a cada 3, e um dos eixos principais é justamente a plataforma NEOS. Vamos divulgar tão logo a gente tenha isso com mais clareza, aprovado pelo Conselho, mas está em elaboração. Acho que isso é a boa notícia. O Shin tem outro aqui. A venda biomassa será uma venda recorrente ou é esporádico? Venda biomassa. Deixa eu te ajudar aqui, Sérgio. Acho que era crédito carbono, não? Bom dia, assim, biomassa a gente não tem venda, não. Acho que, não sei, não entendi sua pergunta. Nunca Deve ser vendemos. dos créditos, deve ser dos créditos carbono que teve. Crédito de carbono, sim. Da temos biomassa, mais da alguns caldeira. anos, né? É recorrente, sim.
Mas ele é batelado, assim, não é todo mês, né? A gente faz verificação, aprova e daí depois faz as vendas. Então a gente acumula uma quantidade para daí vender. Mas ele é recorrente. Nós temos mais alguns anos dos projetos, né, que nós temos hoje de MDL. Né? Tem mais uma aqui, anônima também. Qual a magnitude de aumento de preços que estão buscando em cada linha de negócios? A notícia recente mostrou que concorrente aumentou o preço em 6% em algumas linhas. O que eu posso dizer é que nós aumentamos 6% nos papéis da máquina 4, que são os papéis de baixa gramatura, nós aumentamos 6% no mercado interno. No mercado externo, nós, no nosso caso atual, em que boa parte das vendas no Mercosul se reduziram, né, os preços são spot, mas tivemos a alta aqui provocada pela elevação do dólar, então que tem ajudado bastante as exportações, e nós temos buscado aumentos de preços que viram em torno da reposição da inflação, mais um ganho real, evidentemente. Reposição da inflação da Irani, né? Não necessariamente a inflação do mercado. Então, eventualmente, os percentuais eles ficam acima da inflação oficial. O Shin também tem mais uma. Vocês acham que após o evento do Rio Grande do Sul houve uma ruptura do preço da APAR em relação ao histórico que vinha? Por que aquele volume do Rio Grande do Sul foi perdido para sempre, logo reduzindo a oferta? Na realidade, as aparas começaram um ciclo de alta um pouquinho antes, né? Mas, evidentemente, com o episódio no Rio Grande do Sul, houve uma ruptura, né? Só para vocês terem uma ideia, 30% das aparas da nossa unidade de Santa Catarina vinha do Rio Grande do Sul, né? E nós tivemos que comprar aparas em outros mercados. Isso provoca, naturalmente, uma inflação nesses mercados que a gente vai buscar aparas e que não estávamos buscando. Já regularizou essa dinâmica de oferta de aparas no Brasil, o Rio Grande do Sul rapidamente retornou, mas esse ciclo de alta ele se retroalimentou, porque em determinado momento que as aparas subiram, os estoques das empresas se reduziram a níveis muito baixos, né, na tentativa de negociação de preços o mais baixo possível, e isso faz com que esse processo acabe se retroalimentando numa dinâmica de alta. Isso é um pouco da dinâmica das aparas. Se a gente fizer uma análise retrospectiva, tem ciclos de alta, ciclos de queda, mas nunca assim você tem 2 meses de alta. Você normalmente tem um ciclo aí que dura em torno de 6, 8 meses, 10 meses de pequenas altas, e depois você tem um ciclo de queda, né? Mas certamente a ruptura do Rio Grande do Sul foi que acelerou esse ritmo de alta, né? Mas, assim, quando a gente fala de mercado de aparas, a nossa visão é que, estruturalmente, o mercado de aparas ele não deve ter falta de aparas no Brasil. A oferta de papéis de fibra virgem ela aumentou nos últimos anos, seja via as máquinas novas da Klabin, da Westrock, o próprio volume de papéis que tem sido prestado de fibra virgem no Brasil tem sido maior. Então, do ponto de vista de oferta de aparas estrutural, nós achamos que não há motivos para você ter altas pronunciadas de aparas, porque a oferta ela deve superar, inclusive, a demanda na nossa visão. No entanto, quando você tem eventos como esse, feriados prolongados e um evento como esse do Rio Grande do Sul, você desencadeia um processo de alta que se retroalimenta por um determinado período, mas nós não vemos estruturalmente por que as aparas possam continuar num ciclo de alta muito longo. Por isso que a gente estima que no início do ano que vem as aparas devem iniciar um ciclo de queda, ou final desse ano, né? O Santiago também tem uma pergunta. Tudo bem, Santiago? A lógica da alavancagem como forma de maximizar valor ao acionista pode se chocar com a realidade de taxas de juros elevadas, já agora ou eventualmente mais elevadas no futuro, e com eventual incapacidade de repassar preços em momentos de mercado mais desfavorável. Ou seja, 2,5 vezes a alavancagem não é apenas um teto, uma alavancagem relativamente alta, desde que menor do que o teto, é realmente sempre desejável? Talvez eu possa... Primeiro, assim, se nós fizermos uma análise retrospectiva, a nossa capacidade de repasse de preços ela é total, tá?
pode ter alguma defasagem de 1, 2 meses, mas nós conseguimos, ao longo dos anos, se fizer uma análise de 20 anos, por exemplo, você vai verificar que nós tivemos repasses, inclusive, acima da inflação. Nesse último ciclo, com repasses bastante altos e bem acima da inflação do período, né? Então, essa condição de repasse ela é inerente ao setor e ao negócio. Evidentemente, pode ter, num momento de crise econômica pronunciada, uma recessão, você ter dificuldades de repasse por determinado período e ter alguma dificuldade. Mas nós entendemos e fazemos com frequência uma análise, a área financeira faz uma análise da estrutura ótima de capital, considerando a situação de juros atual, né? Então, o 2,5% é um teto de alavancagem, na nossa visão, considerando as taxas de juros atuais do Brasil. Evidentemente que se as taxas caem, as taxas de juros reais caem em níveis bem menores, é possível que você possa trabalhar com um teto de alavancagem um pouco maior. Mas, na nossa visão, o 2,5% hoje é teto. Na verdade, é exatamente isso, Santiago, que você colocou. Quando a gente faz essa, né, de saber no nível de taxa de juros que o Brasil historicamente roda, né, porque o Brasil teve taxas de juros mais baixas, mas foram esporádicas, ou durante a pandemia, ou num outro período em que ela não foi, enfim, rodou baixo, mas depois teve que subir. Foi lá no 2014, por aí, 2013, nem lembro direito. Mas, historicamente, tem um juro real de 5,5% ao ano, enfim, essa é a história do Brasil. E aí, você usando o juro hoje de 10,50 da Selic, você consegue fazer uma conta de saber quanto que esse juro vai consumir de fluxo de caixa, né? E qual é o risco da companhia com esse fluxo de caixa, porque também se subir o risco da empresa, não só altera o custo do crédito, como altera o retorno esperado pelos acionistas, né? O CAPM. Então, essa conta que a gente faz nos leva nesse 2,5 como teto, como você mencionou, né? Eu acho que você capturou bem aqui a ideia que a gente tem de não alavancar demais a companhia, porque se alavanca demais, qualquer coisa que entorte pode levar um custo de capital mais alto e deixar até a companhia com um fluxo de caixa livre mais apertado. Tem mais uma aqui o Shin confirmou que era o crédito carbono, e a Elo, tudo bem, Elo? Ela perguntou aqui qual o ritmo de geração mensal de crédito de carbono. Responde E a aí. última pergunta que Você temos já aqui. comentou, né? Quer comentar aí? Na realidade, nós fazemos a venda de crédito de carbono normalmente uma vez por ano, né? Mas o ritmo ainda não tem, assim, não é muito relevante, tá, Elo, hoje. Já foi muito mais no passado, né? Quando ainda tinha o Isso. protocolo de Kyoto, lá a gente vendia muito crédito de carbono, o preço era mais alto e a quantidade de créditos era maior. Hoje mudou a metodologia e os créditos estão mais, a quantidade de créditos é menor. E nós estamos dentro do mercado regulado, nós ainda somos uma das empresas. A Irani foi a primeira empresa do setor a vender crédito de carbono no Brasil e a segunda no mundo, ainda lá em 2006. Tá? Então a gente pegou o período do protocolo de Kyoto, que funcionou muito bem esse mercado de carbono. Depois, quando acabou Kyoto em 2012 e entrou o Acordo de Paris em 2015, esse mercado regulado ficou um pouco de lado, né? E aí todo mundo foi para o mercado voluntário. Mas ele não respondendo a pergunta, que ele não é tão relevante, foi R$ 87 mil agora nesse trimestre, mas ele não deve passar aí de R$ 500 mil por ano, tá? Somando tudo que a gente gera e vende. É a última aqui. Acho que tem o Carlos, que pediu para abrir o microfone. Carlos, você acabou de Carlos levantar Gomes. aqui. Fica à vontade, Carlos, por favor. Carlos, tá por aí, Carlos? É só abrir o microfone. Está faltando abrir o Não, ele microfone. baixou a mão, acho que não quer perguntar. Né? Tá. Então é Ok, isso. tem mais uma aí. Não, no chat não tem mais, não tem também no Q&A e não tem ninguém com mão levantada. Foram todas. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Estamos aqui firmes trabalhando para produzir resultados cada vez melhores. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado, gente. Abração a todos. Pessoal.